Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida, que nós participamos já há alguns anos. É oriundo do Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, desde os tempos do paizinho lá, do seu Hugo, que iniciaram que o programa se iniciou. Temos aí mais de 30 e poucos anos de programa. Nós estamos abrindo o nosso trabalho dessa manhã de domingo, agradecendo a Deus Pai e Criador pela oportunidade da vida, pela vida que nos destes, pelas possibilidades que nos são oferecidas, mas sobretudo, Senhor, pela presença de Jesus Cristo entre nós, a quem enviastes para nos servir de mestre, modelo e guia. Ajuda-nos, Pai, a aprendermos com Jesus os caminhos que nos levarão a Ti um dia. Iniciamos o nosso programa de hoje com a mensagem do Momento Espírita, para que possamos começar a compreender os ensinamentos de Cristo. Gente precisa de gente. A senhora chegou ao consultório sozinha. Com suas 7 décadas de vida, era totalmente independente. No entanto, embora o aparente vigor físico, as faces se mostravam emurchecidas como flor que perdera o viço das manhãs. Iniciada a consulta, após a descrição dos pequenos males que a incomodavam, o médico decidiu ir mais fundo. Por que um olhar tão apagado, como se os dias não tivessem mais brilho? Por isso, de forma sutil, foi inquirindo a paciente a fim de que lhe dissesse como transcorriam os seus dias, como era sua vida. Ela era viúva, disse. O marido se fora há alguns anos. Ela morava só. Tivera 5 filhos. Todos haviam cursado os bancos universitários e exerciam profissões com carreiras exitosas. 4 deles eram casados, tinham filhos. A mais jovem, no entanto, não se consorciara. Preocupara-se em atender aos seus sonhos acadêmicos e, perseguindo-os, deixara de lado o matrimônio. Morava em um pequeno apartamento e tinha para lhe fazer companhia um cachorro. Entendia-se muito bem com ele, que a aguardava toda a noite à porta vigilante. Era o momento em que ela descontraía, servia-lhe a refeição e conversava com ele, como se falasse a uma criança. Aquilo até parecia estranho, dizia a senhora. Mas então, marejando-lhe os olhos, confidenciou. Vou lhe dizer uma coisa, doutor. Tenho netos de todos os filhos casados. Costumo visitá-los nos finais de semana, nos feriados, nos momentos em que sei que estão em casa. Eu chego, vou logo anunciando. Vovó chegou, oi criançada. Nenhum deles vem ao meu encontro. Se estão em frente à TV, não param de assistir ao que seja para me cumprimentar. Se estão de olho no celular, continuam a digitar, a passar mensagens, a ler o que alguém distante lhes mandou. É como se eu não existisse. E é sempre assim. Dói na alma, doutor. Nenhum sorriso, nenhum abraço, mesmo que eu demore em suas casas. Não largam do celular, não se afastam da TV. Agora eu lhe digo o seguinte: quando vou à casa da minha filha, basta que eu ponha os pés para dentro do apartamento, o cão corre ao meu encontro. Ele salta, pula de alegria, me envolve as pernas com as suas patas como se fosse um abraço. Sento-me à mesa para o café, o chá, uma conversa com minha menina. O cão deita aos meus pés e fica ali. De vez em quando, ele roça suas patas em mim, como a dizer: oi, estou aqui. Pois é, doutor. Até parece que o cão é o meu único neto. Dá para acreditar numa coisa dessas?
Todos desejamos ser amados. Todos precisamos de carinho, de atenção. Quando a dor nos dilacerar a alma, quando nos sentirmos sós, quando desejarmos ardentemente que alguém nos abrace, não importarão os milhões de amigos que tenhamos em nosso Facebook, os que nos seguem no Twitter, ou as centenas de mensagens, fotos e vídeos que nos cheguem diariamente pelo WhatsApp. Nada disso substitui um olhar de amor, uma carícia de ternura, um abraço envolvente. Por isso, sirvamo-nos do que a tecnologia nos propicia, mas não esqueçamos de que somos gente. E gente precisa de gente perto de si, de calor humano, de afago. Pensemos nisso. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Bom dia aos ouvintes da Rádio Londrina, que todos tenham um excelente domingo pela frente. O tema de hoje é Gente Precisa de Gente. E eu vi um texto bem pequenininho aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 582, que se enquadra a princípio nesse título. É um texto curto. A pergunta é a seguinte: pode-se considerar como missão a paternidade? Essa é uma pergunta. E a resposta é a seguinte: é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àqueles uma organização débil e delicada. Há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão do sofrimento do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estavam ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Bom, esse é um texto curto que serve para reflexão da gente sobre o tema de hoje. O Gilberto vai falar um pouco sobre esse tema. Eu fiz umas pequenas anotações aqui, tirada de outros livretos, né? Para a gente falar sobre o cuidado que nós devemos ter, e nós, como espíritas e conhecedores da responsabilidade que nós temos com os nossos pais ou os nossos avós, né? Que essas criaturas são figuras importantes na nossa formação. Então, o Gilberto vai discorrer um pouco, depois eu fiz aqui umas anotações pequenas para a gente desenvolver o tema da manhã. Cláudia, esse gente precisa de gente é uma coisa bem interessante, né? Porque nós precisamos sempre de alguém. É só pensar, né? Quando se fala da paternidade, da maternidade, né? A criança acaba de nascer, ela precisa muito, desesperadamente, da mãe. Para dar o seio, para alimentação, depois para trocar de fraldinha, para cuidar da saúde, para ir ensinando aos poucos. Mas não depende só da mãe.
depende também do pai, porque o pai também tem a sua participação e tem a sua obrigação e o seu compromisso para com o filho. E aí nós começamos um outro processo de vida, né? Que estávamos acostumados a dois, tudo era nosso, tudo nos pertencia e de repente nada mais é nosso, tudo é da nossa família. E quando a gente fala nada mais é nosso, porque a gente perdeu aquela liberdade quando tivemos o primeiro filho, de sair de casa a hora que bem entendia, no dia que queria, fazer uma viagem, passeio, ir a alguma festa, alguma coisa, sem ter que dar satisfação a ninguém, sem preocupação de termos um horário para chegar em casa, aquela coisa. A partir do nascimento dos filhos, que é onde a gente começa a pensar um pouquinho no gente precisa de gente, são eles quem mandam no nosso tempo. São eles que determinam, de acordo com as suas condições, se nós podemos ou não sair ou nos ausentarmos por alguns momentos. Mesmo às vezes temos que deixar as obrigações da casa para depois, porque nós temos uma criança para cuidar. Temos alguém que precisa de nós e que depende de nós. E esse é o momento do início da vida. Ao longo do crescimento da criança, nós vamos ficando pré-adolescentes, adolescentes, jovens, né? E vamos passando pelo nosso ciclo da vida, mas também nós dependemos de outras pessoas. Nós dependemos do agricultor que planta o alimento, né? Do pecuarista que cria os animais. Dependemos do pessoal que trabalha na confecção de roupas, nos medicamentos, nas construções. Nós dependemos durante a nossa vida sempre de outro alguém. E às vezes nós não nos damos conta disso. A gente acha que, não, eu sou independente, eu tenho dinheiro para pagar minha conta. Sim, você tem dinheiro para pagar a sua conta, mas a sua conta e o dinheiro sozinhos caminham? Não. Eles fazem alguma coisa? Também não. Então, esse reflexo que a gente tem de eu tenho dinheiro é muito relativo. Mesmo porque o dinheiro ele não para aonde não tem respeito para com ele. Ele também exige, né, os nossos cuidados. E aí a gente vai crescendo, vai ficando adulto, vai girando um novo ciclo, né, uma nova família, vai multiplicando. E quando a gente chega na idade mais avançada, né, dizem que é a melhor idade, mas na realidade é uma idade já complicada, quando a gente já está ficando velho e às vezes com dificuldades, às vezes sem condições materiais de sobrevivência, outras vezes com uma saúde muito precária, e nós continuamos dependendo de gente. Ou alguém da família que nos apoie, alguém da família que nos cuide, que nos proteja, que nos auxilie, ou de alguém de fora. Ou então nós vamos morar embaixo da ponte. E como tem pouca ponte, provavelmente a gente às vezes vai ter que dormir ao relento. Então, essa necessidade que nós temos de ter alguém conosco, companheiro, companheira, amigo, parente, essa necessidade que a gente tem de ter sempre o apoio de um outro, isso está intrínseco em nós, os seres humanos. E nós não podemos deixar que as coisas aconteçam, a Deus dará de qualquer jeito. Não, vou deixar na mão de Deus. Não, cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo e a sua capacidade de ser atencioso e a sua capacidade de preparar também o seu futuro, porque à medida que a gente está fazendo por alguém, tem alguém fazendo por nós, né, Cláudio? Exatamente, e a gente fica observando, e eu tive trocando, assim, pensamentos entre eu e a Silene da geração atual. E eu fui buscar é bem curtinho aqui, naquele livro O Consolador, tem um título que é Dever. E a pergunta nesse livrinho é a 180, tem vários, mas a 188 me chamou um pouco a atenção. Ela diz o seguinte: como deve proceder os cônjuges para bem cumprir seus deveres? Essa é uma pergunta. O matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Os cônjuges desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas
devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuos, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo ameaçando-lhes a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas. E aí eu comecei a trazer, lembrei da minha infância e agora com netos de 28 e 24 anos, os mais velhos, trazendo para a atualidade. Então a gente começou a rever um pouquinho. Na minha juventude ou na minha meninice lá, que eu me lembro bem, vai dos meus 7 até meus 13, porque depois eu já estava trabalhando. O sacrifício que era naquela época a família, principalmente de família simples, de gente trabalhadora, né? A mãe cuidava do sustento do lar no sentido dos cuidados, né? Que era trabalhoso para aquela geração dos pais da gente que está na idade que a gente se encontra, na casa dos 80. Então, as pessoas vão lembrar disso daí. E o pai trabalhava horas e horas para trazer o sustento. Então, a gente vivia num ambiente de casa, como diz o título da manhã, gente que precisa de gente. E a gente estava sempre envolvido entre a família. Ou porque um determinado momento a vida melhorou um pouquinho, então o pai podia se dar o luxo de levar a gente um domingo comer fora, então mas ia com a irmã, o meu tio, minha tia e minhas primas. E aquilo era uma alegria enorme de a gente estar juntos, né? E a gente esperava depois a outra semana. E eu me lembro, conversando em casa, eu não ouvia a palavra, existia, mas eu não ouvia a palavra de asilo, tinha, mas casa de repouso, essas coisas. Toda família tinha os seus pais, ou os pais tinham, que seriam os nossos avós, agasalhados. Quando partia alguém da família, sempre tinha alguém que recolhia, ou a mãe ou o pai. Normalmente era o pai que ia primeiro, pelo menos na geração que eu vivenciei. Ninguém colocava em lugar nenhum e todos tinham um maior carinho. Eu tinha a mãe de minha mãe, que foi abandonada, o marido abandonou ela com os filhos, tudo com idade de 14, 15, 16, 17 anos, com 5 filhos. E ela, naquela época lá de pensar de ter um outro companheiro, não tinha. Mas a família se reunia todo final de semana com a tia, uma das irmãs de minha mãe, que tomava conta dela. E era um carinho, ela sentia o afago, era muito quietinha, muito triste, mas a gente acalentava o coração dela. E ela faleceu na presença de uma das filhas, né? Que essa minha tia veio depois casar com 40 anos, mas cuidou da mãe e as outras irmãs que moravam um pouco distante, mas estavam sempre juntos. Então a gente não ouvia falar que ia para uma casa de repouso. Eu não sou contra nada disso daí, mas a gente não ouvia uma família, mesmo de pessoas que moravam nessas casebres que tinha lá onde eu morava em São Paulo. Sempre tinha alguém da família sozinha, mas os filhos não abandonavam. Podia ser da raça negra, podia ser da raça branca, você sempre agasalhava aquelas criaturas. E a lição que traz gente precisa de gente, trazendo para hoje a uma nova geração. E eu comecei a pensar, vamos supor, eu tenho 4 netos, mas os 2 maiores, né? Você fala, eles têm religiosidade? Eles não frequentam nada, mas têm bom coração. Na minha geração,
A mãe, principalmente a mãe, porque meu pai já, na década de 50, já frequentava a doutrina espírita. E minha mãe não, mas a gente ia na igreja, fazia a vontade dela, acompanhava lá o que o padre falava. A gente não entendia nada porque ele falava em latim e ficava de costa pro público, né? Mas a gente ia. Tinha bom coração? Tinha. Era uma molecada boa. Talvez a gente não foi criado com tanto carinho. Então a gente começa a fazer uma reflexão. Puxa, eu podia ter feito muito mais. Mas cada época é uma época. Então esses meus netos aí, eles sabem que a gente é da doutrina espírita, tem lá uma biblioteca, acho que de mais de 200 a 300 livros lá em casa. A gente falando, eles escutam. Tem um que parece que não se interessa muito, tem outro que parece que acredita mais, vamos assim dizer. E o tempo vai caminhando. Então hoje, trazendo para a atualidade, tem um filho com 49 anos, tem a sua religiosidade, ele também está envolvido assim, não no dia a dia com a doutrina espírita, mas ele acredita porque nasceu num lar, tanto eu como a esposa e os avós espírita, então para ele não é novidade. Mas eu vejo a geração hoje dessa juventude, não é culpa dos pais não, porque hoje a sociedade, a mulher, ela, da época que era da minha mãe, elas são totalmente independentes e elas têm os objetivos dela. Então hoje a grande maioria dos casais, a mulher trabalha e o marido também. Eles têm os objetivos de ter o seu cantinho, de progredir, né? A gente está vendo que a civilização, pelo menos em países como o nosso ou lá na Europa, diminuiu muito a população. Porque não dá mais para ter 3 filhos. É raro você ver um casal hoje com 3 filhos. São muito poucos. Quando muito, 1. Exagerando, 2. Né? Então, esses pais trabalhando e vêm cansado. Porque a mulher, além do trabalho dela, tem sempre os afazeres de casa, né? Mesmo que o marido colabore com a companheira, ela também tem as obrigações dela, né? E o que a gente observa é que essa geração, estou dizendo do meu neto, é uma geração do celular. Eu não sei como é que eles vão terminar na idade que eu estou, ou aqui o Gilberto também, se eles vão estar na companhia de alguém. Espero que sim. Porque hoje quando eles estão em casa, cada um num canto lá, não se fala. E eu me lembro da alegria da gente estar reunido com os primos. Era outra época. Eu sei que a tecnologia está aí, a gente não pode fugir dela e cada vez vai ser mais adiantada. Muitos filhos hoje estão morando no exterior. Então essa ligação afetiva com o pai, com a mãe, quando a gente envelhece, essa gente que precisa de gente fica muito distante da família. Então o que você vê hoje no prédio onde eu moro é gente com um cachorrinho ou com um gato, que é a companhia. Mas se essa pessoa adoece, quem que vai cuidar dela? Então a gente começa a ver alguns exemplos que a gente que vai envelhecendo fica preocupado. Se eu tiver, ou quem tiver condições de ir para uma casa de repouso, tudo bem. Você vai, pelo menos você tem companhia lá com outras pessoas, vão lembrar da mocidade, enfim, fazer uma retrospectiva da vida. E quem não tem? Que hoje a gente encontra muitos e muitas pessoas, seja homem ou seja mulher, a gente vê mais mulher jogada na rua, dormindo no chão, num canto qualquer, tomando chuva. Vê se alguém lá estende a mão para comprar um pão, tomar um café, né? Então é um outro tempo que a gente tá vivendo. E é para a gente fazer uma reflexão. O que nós queremos lá na frente? Porque, na realidade, a gente tem obrigação com os nossos entes queridos, né? De dar retaguarda a eles.
O caminho é esse, né, Cláudio? É que um momento de cada um complementa o momento do outro, né? E quando a gente vê as famílias que são às vezes desfeitas por alguns acidentes, né, da vida ou incidentes, a gente às vezes fica pensando, mas como é que vai ser? Como é que vai ficar? Porque normalmente quando alguém se separa, alguém fica com os filhos. Ou fazem guarda compartilhada, ou fazem, né, outros sistemas de criação, de educação. Mas compete a nós, pais e mães, porque a gente pode deixar de ser marido e mulher, mas não consegue deixar de ser pai e mãe. A responsabilidade nossa continua, tanto do homem como da mulher. O conceder e o ceder à educação é uma coisa que está intrínseco no compromisso nosso como pais. Mas a gente vê hoje muita gente que às vezes deixa o problema para o outro. Muitas vezes os casais se separam e usam os filhos como moeda de troca. E a pessoa não tem consciência do ato que ela está cometendo, da dificuldade que ela está proporcionando aos seus descendentes, aos seus filhos, com essa negociação que ela quer fazer. Está criando dificuldades enormes para que essas crianças e futuros jovens tenham irresponsabilidades causadas pelo pai ou pela mãe, que não cuidou, né, do seu compromisso. Então a gente tem a paternidade, Cláudio, e a maternidade como missão completa, contínua, né? Ela não para. E isso eu já falei, eu sempre falo, né? Minha mãe, eu já com 50 sou caçula de 10, com 50 e poucos anos, minha mãe falava que a gente era os meninos e as meninas. Nós não crescemos para ela, para os pais. A gente continua sendo os filhos dependentes deles. Então, cabe a nós a responsabilidade de darmos continuidade a esse relacionamento de amor. Mas a gente sabe que a dificuldade é muito grande. A gente sabe que nem todas as pessoas tiveram a educação que a gente teve, nem todas as pessoas teve as oportunidades de vivenciar pacificamente o relacionamento familiar. Muitas famílias que às vezes se desentendem e brigam e não se falam, viram inimigos mortais. Em função do quê? Em função às vezes da falta do diálogo. Não é nem pelo dinheiro da herança, não é nem pelas coisas materiais que ficaram, às vezes por uma pequena ofensa que alguém se sentiu ofendido e vira e não quer mais saber de ninguém, não quer mais nada de relacionamento e esquece-se do compromisso familiar. E nós estamos vendo isso hoje, Cláudio, na juventude. Quantos jovens estão desamparados de pais e mães? Não que não deem dinheiro para a educação, não que não pague as escolas, que não dê abrigo, que não dê comida, mas não dão amparo do amor, porque tudo se baseia no amor. A educação da família se baseia unicamente no amor, porque se tiver amor e não tiver bens materiais, sobrevive. Mas se não tiver amor, somente bens materiais, não sobrevive. O relacionamento não suporta esse tipo de comportamento. Então, quando a gente fala gente precisa de gente, nós precisamos um do outro desde que nascemos até desencarnarmos. E muitas vezes, depois do desencarne, a gente continua dependendo de outros espíritos, de outras pessoas, orarem por nós, para nos ajudar a encontrarmos o equilíbrio, para nos ajudar a encontrar o socorro, para nos ajudar a aceitar as condições da vida. Então nós sempre dependemos, nós somos espíritos dependentes de espíritos. E precisamos muito da caridade do próximo. A gente depende muito da caridade dos outros. Isso independente de ser familiar ou não. Quantos casos a gente conhece de famílias cujos pais desencarnaram e os filhos ficaram e foram criados por outras pessoas, mas que tiveram amor, que deram amor, que passaram o compromisso, passaram o respeito, a responsabilidade do amor. Isso tudo faz com que a gente
continue entendendo que nós continuamos precisando de gente. Nós não precisamos só de máquinas, nós não precisamos de robôs, de internet, nós precisamos de gente conosco. Porque na hora que está todo mundo, a gente vê às vezes, principalmente os jovens, né, em algum bar, restaurante, alguma coisa assim, tem 5, 6 na mesa com 5, 6 telefones ligados. E um não conversa com o outro. Ah, são amigos, se dão bem, tá, mas não se conversam. Não estão criando aquele vínculo que você falou agora há pouco aí, da família. Aquele vínculo da amizade que a gente tem hoje, nós que estamos aí quase com 80 anos, a gente tem amigos de 65 anos atrás, que a gente fez amizade, ou até um pouco mais, e que somos amigos até hoje, e que nos queremos bem, e a gente não convive constantemente. Mas quando nós nos encontramos, é um outro padrão de existência. A alegria de estar com o outro é muito, muito boa, muito agradável. E isso significa que nós, nesse requisito, nós dependemos de gente. E gente que tenha caridade, gente que tenha compreensão, que tenha entendimento e que tenha amor para dar, né, Cláudio? É exatamente isso daí. Eu estava vendo um início de um texto. Tem um que esse daqui 100, 200 anos vai ser referência. Nós que temos a doutrina espírita como basilar da vida da gente, no estágio em que a gente se encontra, a gente retorna para a espiritualidade, se prepara e volta, porque a escola para a nossa evolução, no estágio que nós estamos, é a Terra. Então, a realidade da vida atual é exatamente a lição de hoje. E tem o texto na Bíblia que esse nunca vai morrer. Aqui se faz, aqui se paga. Aí você começa a raciocinar de procurar você, quando chegar o seu momento, se for por um acidente que a gente não está esperando, mas se for da velhice, a gente vai vendo que a idade vai chegando e a gente tendo conhecimento que a vida continua, a gente começa a ter o coração já mais mole no sentido assim de compreender a responsabilidade que a gente tem do nosso retorno de ser melhor. Então hoje a gente não sabe quem nós fomos anteriormente. Então você vê muitas famílias que têm hoje em casa até que abrigar, vamos supor, o mais jovem tá a avó ali num quartinho do apartamento, tem a mãe dela que seria a mãe da mãe, né? E não tem o mínimo de paciência. Você não morando em prédio, você às vezes escuta berros assim: por que você não morre? Quem eu fui na outra vida? Não sei. Será que eu abandonei alguém? Então, quando a gente tem essa consciência de que o espírito é imortal, a gente tem que se preocupar de tentar o máximo possível de ser melhor, em todo sentido. Procurar, não da pureza, mas do senso de responsabilidade, ter a consciência de que a gente tem que procurar dar de si aquilo que a gente tem de melhor pelos nossos entes queridos, né? Então eu tenho 2 exemplos. Minha sogra foi com 100 anos e minha mãe com 95 lá em casa. Atrapalhou? Não, a gente tinha consciência que tinha que ter paciência. Lógico que às vezes tem um momento que você fala: puxa vida, não tenho mais privacidade. Mas depois isso passa e a gente começa a refletir que a presença da gente para uma criatura que vai envelhecendo, né? A minha mãe, quando foi internada, em 4 dias ela retornou para a espiritualidade, né? A minha sogra, eu olhei ela na cama, fui ao banheiro tomar o meu banho, quando voltei ela já tinha ido embora, né? Então, o calor da família, o sentimento
de relação, de amizade com um ente querido, ele é muito importante. E engraçado que às vezes a gente está lá sozinho pensando, e eu fico lá, puxa, eu podia ter beijado mais minha mãe, eu podia ter abraçado mais minha mãe. Sempre a gente acha que falhou em muito, mas a maneira que a gente foi criado, a gente também se retrai um pouco, né? Então a gente começa a ter um comportamento hoje diferente com aqueles que são os nossos netos, né? Eu que sou um beijoqueiro danado, então esse sentimento eu passo para eles, né? De carinho, de estar ali presente. Não que eu quero em troco a eles para me agasalhar, mas a gente faz de tudo para poder, sei lá, ter se for feliz de ir embora dormindo, esse é o maior prêmio que um ser humano pode ter encarnado, é retornar você dormindo, porque você não deu trabalho para ninguém. Mas sempre tem alguém da família que olha pela gente. Às vezes é um neto, às vezes é o filho, às vezes é uma nora que tem um sentimento de carinho muito grande, né? Tem religiosidade no coração. A gente hoje vê por onde você passa, eu estava comentando isso em casa, a gente passa em qualquer templo, você não vê quase jovem e criança na igreja, seja ela qual for, até na casa espírita também. Você fala, nossa, quanto jovem tem aqui de 15, 20 anos. Eu tenho um neto um pouco mais novo do que esses dois, com 17, ele faz parte da igreja. Ele é acólitos, é abaixo do coroinha. Então ele frequenta lá a igreja, eles têm reuniões, né? São aqueles que ficam lá na frente, acompanhando o que o padre lá precisa de hóstia, aquelas coisas todas, né? E essa semana que foi Semana Santa aí de Páscoa, estiveram reunidos o tempo inteiro. Então ele está encaminhado naquilo que ele acredita. E a gente tem que deixar o livre-arbítrio de cada um na sua crença. Não adianta a gente pôr a goela abaixo. A religiosidade, ela é importante na vida de um ser humano, em toda etapa da vida dele. Lógico que tem um período que a gente se apega um pouco mais, à medida que a idade vem. E quando é jovem, o trabalho, escola, essas coisas todas, a gente não tem tempo nem de pensar nisso daí. Até de na hora de dormir, agradecer o dia, pedir a bênção da espiritualidade pra gente. A gente esquece, porque chega cansado, no outro dia tem que voltar a trabalhar. E a minha geração, toda ela, tinha que ajudar em casa. Não tinha esse negócio de, vou estudar, ficar em casa, essas coisas todas, né? Então, a gente tem que começar a rever um pouco atrás, e começar, aqueles que não dão muita atenção, começar a pensar um pouco se tem os pais ainda ou se tem avós, ser mais carinhosos, né? Eu tenho exemplos aí de família que eu conheço, de poder aquisitivo muito alto, que só encosto no vô ou na avó, principalmente na avó. A avó é mais mole para isso daí, para ver se tem um dinheirinho sobrando para ajudar eles, que está faltando e coisa e tal. A hora que consegue, vira as costas e vão embora. Quer dizer, a referência deles é o que pode dar da matéria, e não do abraço, de um colo amigo. Isso faz falta para a gente que vai envelhecendo, de ter um afago, de ter uma atenção, um carinho, nem que for do seu vizinho lá, alguém que te respeita. E eu sinto que isso falta muito hoje na geração que está aí. Não é que a gente está culpando eles, não é a geração que está aí, né? Estão buscando o seu espaço, a sua condição, talvez na sociedade, de bem-estar e de crescimento, né? Tanto o homem como a mulher, hoje eles participam muito disso. Você falou de carinho, né, Cláudio? Eu estava falando, eu estava lembrando o tempo de jovem, né? Porque nós hoje somos filhos de apartamento, né? A gente entra no apartamento, fecha a porta, se isola não tem contato com os vizinhos. Antigamente, quando a vizinha ou
fazia lá um prato diferente de mistura de comida, normalmente ela fazia um a mais para dar para o vizinho, dava do lado. Era muito comum. Fazia parte da vida da gente. As vizinhas, amigas, presentearem a outra com um prato de algum bolinho, alguma coisa que fazia. E isso hoje a gente não vê mais. Por quê? Porque filhos de apartamento. A gente ou mora em condomínio com a parede alta, né? Ou a gente mora num apartamento isolado. E esses relacionamentos de amizade que, independente do tipo de amizade, essa amizade ela vai muito longe. Porque vai passando de pai para filho e a gente vai aprendendo a conviver com o outro. A gente vai vendo que a dependência deixa de ser uma dependência. Faz parte de uma integração. Os amigos de antigamente eram muito mais amigos do que muitos amigos de hoje. Quando a gente fala dos vizinhos, né, do tempo de criança, do tempo de jovem, né, principalmente eu que vim de cidade pequena, onde toda casa tinha um banco, né, um banco de madeira na frente da cerca, na frente do muro, e os vizinhos se reuniam ali para conversar, para bater papo. Essas amizades são eternas. E a gente tem que entender que isso aí faz parte do gente precisa de gente. Nós morávamos numa cidade pequena, Santo Inácio, e naquele tempo tínhamos o vizinho que era protestante e ele era vizinho de casa. O outro vizinho era católico, o outro tinha um que era espírita naquela época, e que as pessoas, a gente se reunia, todo mundo conversava e todo mundo era amigo. Não tinha briga por causa de religião, por causa de igreja entre os vizinhos. Todo mundo se dava bem, as famílias conversavam, um sabia do aniversário do outro, cumprimentava. Não era hoje, quem que hoje, quando a gente cumprimenta algum amigo pelo aniversário, pode ver que foi no Facebook, foi no Instagram, alguma mensagenzinha entrou, hoje é aniversário do fulano. Porque a gente não sabe de cabeça mais e não tem muita afetividade nessas coisas. Então nós precisamos lembrar que gente precisa de gente constantemente. Você vai à igreja, você vai ao mercado, você vai ao teu campo de futebol, assistir teu futebol, vai pescar, sempre acompanhado de alguém. A gente sempre tem que ter um relacionamento, alguém junto para trocar ideias, para conversar, para dividir os problemas, para dividir as alegrias. A gente precisa ter relacionamentos afetivos, onde a gente possa confiar no outro. E hoje é muito difícil você ter amigos que você possa ser teu consultor, né? Que você possa confiar nele e falar. Às vezes as pessoas até querem conversar, mas tem medo da fofoca do outro, falar para lá, falar para cá. Então isso tudo a gente vai aprendendo com o tempo que nós temos a responsabilidade de cuidarmos de nós mesmos, de multiplicarmos em nós essa coisa boa que a gente recebeu. Nós passamos para os filhos, mas a gente tem também a mudança dos tempos, onde as coisas ficam mais difíceis, as pessoas moram mais distantes, né? Quando eu cheguei em Londrina aí há 60 e poucos anos atrás, a cidade terminava ali onde hoje é a JK praticamente. Dali para baixo tinha muito pouca coisa. Hoje, da JK para o sul, nós temos aí 12, 13 quilômetros com condomínios, com casa para tudo quanto é lado. Então as dificuldades vão ficando grandes de comunicação, de você poder estar próximo. Fala-se pelo telefone, fala-se pelo WhatsApp, mas às vezes não se vê, a gente não se encontra. Tanto que às vezes a gente encontra amigos que estão morando em Londrina e que a gente não vê há 20, 30 anos ou mais, que a gente não se encontra. Isso por quê? Porque mesmo a gente que viveu uma fase da vida com esses relacionamentos maiores, também nos envolvemos com a progressividade das populações, né, Cláudio? Eu só vou deixar aqui a última frase que eu copiei, que eu achei interessante, que já estamos no final da nossa jornada, que diz só o seguinte: os filhos precisam de gente e nós somos a referência na sua formação inicial. Então, que a gente tenha isso em pensamento e essa responsabilidade que a gente carrega, né?
que a gente passa para eles, eles vão passar para os filhos deles. O tempo passa, né, Cláudio? E a gente vai ficando mais velho, né? Para não falar que fica velho, a gente fala que ficou mais experiente. Mas às vezes as experiências não são somadas, né? E nem multiplicadas. Às vezes a gente deixa escapar. Mas precisamos buscar trazer para nós um pouco mais a proximidade do próximo. A gente vai à nossa comunidade religiosa e a gente, se não tiver a fraternidade, não tiver o convívio, a conversa, o bate-papo, a gente vai como se fosse um cinema. Entra, assiste e vai embora. Não evolui, não distribui, não multiplica e não faz nada diferente. Então é preciso que nós aprendamos também a dividir com o próximo os nossos sentimentos, né? Não, pode. A gente tem que fazer a reflexão e a religiosidade, ela é muito importante na formação da gente. Não importa qual naquela que você esteja ligado. Só que a gente tem que pôr em prática. Essa é a nossa grande dificuldade, é pôr em prática. Que o senso de responsabilidade que nós assumimos quando nós reencarnamos é muito grande. Está na nossa programação a formação de uma família. Já está é um projeto de reencarnação, de vida da gente na existência atual. Depois a gente tem que cumprir com essa obrigação dentro da religiosidade de cada um. Não estou dizendo que tem que frequentar lá. Não, às vezes você é religioso na sua casa, nos seus atos, no seu trabalho, com seus amigos. Você já tem esse senso de companheirismo, né, de auxiliar o próximo. Já está enraizado em você. A religião, na realidade, ela vem lembrar você no dia a dia, para você não esquecer essa responsabilidade. É isso aí, Cláudio. A gente vai crescendo e aprendendo, às vezes esquece um pouquinho e depois relembra. E assim nós vamos entendendo que nós continuamos, por mais velho que a gente fique, a depender do próximo, a depender do carinho, da atenção, para que o próximo tenha conosco. Isso não é fácil da gente encontrar hoje em dia, mas nós precisamos cultivar isso aí. Então cabe a nós, que nos dizemos cristãos, né, multiplicarmos isso para com o próximo, deixarmos alguns pensamentos, algumas ideias, alguma forma de comunicação, de entendimento, para que possamos ser lembrados e para que possamos também lembrar. Nós entendemos que a gente veio para esse projeto reencarnatório, todo mundo, para acertar algumas arestas, né, que ficaram precisando de serem mais trabalhadas. E para isso nós temos que colocar sempre o amor à frente de tudo. A boa vontade, o respeito, a amizade, o equilíbrio em todas as coisas que fazemos. Nunca sermos extremistas, mas sermos capazes de entender, de perdoar e de também aceitar ser perdoado. Muita paz a todos, muita serenidade, que Deus nos abençoe e nos ilumine e que os nossos caminhos continuem sendo baseados nos ensinos de Jesus. Até o próximo programa. Fica aqui o nosso abraço fraterno a todos os ouvintes, né? E que tenham um excelente domingo pela frente. Olá, amigos. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis, no texto que fala sobre a eficácia da prece. Quando Allan Kardec vai comentar uma frase de Jesus, quando ele diz assim, quando vocês quiserem algo, peça com muita confiança que Deus vos concederá. E Allan Kardec faz uma análise dessa frase de Jesus, dizendo que Jesus está falando da fé em Deus, mas daí ele vai colocar que nós estamos num mundo de expiação, de provas, que nem tudo que a gente pede a Deus a gente vai ser consentido, porque nós precisamos de determinadas dificuldades, que Deus sabe o que é melhor para nós. E ele diz assim no item 7, o que Deus
vos concederá, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, muitas vezes, é Allan Kardec escrevendo, que Deus vos concederá muitas vezes será a coragem para enfrentar a tua dificuldade, a paciência para suportá-la até o final e a resignação, quer dizer, para aceitá-la conforme ela veio. E além disso, Deus vai nos conceder os meios para nos livrarmos dessa dificuldade através das ideias sugeridas pelos bons espíritos. Olha que ensinamento profundo. O que isso significa? Significa que sem nós vermos, quando nós pedimos com convicção, os benfeitores espirituais vão vir nos inspirar qual caminho a seguir. Então Allan Kardec nos apresenta uma página em seguida, no item seguinte, um fato, assim, uma narração, onde ele diz assim: tomemos um exemplo, um homem está perdido num deserto, sofre horrivelmente de sede, sente-se desfalecer e deixa-se cair no chão. E ele ora, pedindo ajuda a Deus, e espera, ele não tem força, está lá no deserto. Nenhum anjo lhe vem trazer água, quer dizer, ninguém se materializa. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir para determinada direção. Então, Allan Kardec está nos dizendo como que trabalham os espíritos quando vão responder às nossas preces, quando pedimos a Deus o auxílio. E aí diz Allan Kardec nesse caso, aí a pessoa se levanta e ele segue naquela direção, intuído pelos benfeitores, e logo encontra água. E quando ele encontra água, ele se dessedenta e se fortalece e prossegue a sua jornada. No ano de 2013, chegávamos no final do ano, minha neta, que viveu desde o nascimento aqui em casa, hoje com 16 anos vai estar fazendo, ela estava com 9 anos de idade. E nós já estávamos a educando moralmente na questão de pegar os brinquedos que ela não usava mais, para poder doar para as crianças que não tinham condição, principalmente na época de fim de ano, no Natal, onde todo mundo troca presentes e tem gente que não tem condição de receber presentes. E ela já estava separando os seus brinquedos que ela não usava. E eu não achava onde que eu poderia levar esses brinquedos. Sabia que tinha as creches, mas eu queria levar para alguém que distribuísse nas cidades, conhecesse as pessoas mais carentes. E aí eu procurei na internet e achei no Facebook, eu não tenho Facebook, mas achei no Google, eu achei lá uma oficina de socorro assim, aos carentes, de uma senhora de Londrina, que ela contava uma história naquela página, vamos dizer assim, do YouTube. Ela contava uma história em que ela passou por uma situação muito difícil e que acordou daquela situação com esse trabalho. Liguei para ela e fui lá e conversei. A história dela foi tão comovente, porque lembra exatamente isso que Allan Kardec coloca no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu pedi a ela autorização para divulgar a sua história. Isso em 2013, era fim de ano. Sei que nós não estamos em época de fim de ano, mas o trabalho dela não tem época, é o ano todo. Então eu fui, conversei com ela, Dona Rosana, eu falei, ela contou a seguinte história. Ela disse assim: eu havia me aposentado, já fazia 3 anos do banco, mas eu não sabia quanto minha aposentadoria seria difícil. Meu marido já era aposentado, não parava em casa, vivia, ia pescar, tinha os compromissos com os amigos, soube construir a sua aposentadoria com muita vida, muita vitalidade. E eu não sabia o que seria ser aposentado. 2 filhos, o menino já tinha saído de casa, logo que eu me aposentei, a menina se casou. E ela saiu de casa, e eu me vi sozinha. Entrei numa depressão profunda, 1 ano, só chorando, eu não via razão para a existência. Meu marido chegava em casa, me via daquele jeito, se desconsolava, ele não sabia o que fazer porque eu chorava descompensadamente, uma depressão insuportável. Sempre fui católica, mas já não frequentava há muito tempo nenhuma igreja em função do próprio trabalho que eu tinha. Mas certo dia, no centro da cidade, passando, olhei para um colégio de irmãs e vi uma capelinha ali no jardim e tive o ímpeto de entrar. Entrei, aquela capelinha estava vazia. No começo eu me sentei para tentar conversar com Deus, que há muito eu não fazia.
Resolvi me ajoelhar, como fazemos os católicos. Eu estava tão deprimida que eu me deitei no chão, de bruços, não havia ninguém, e chorei piamente e pedi a Deus que me ajudasse. Não sei quanto tempo eu fiquei ali, disse a Dona Rosália. Só sei que eu acordei, de repente eu senti uma energia que me envolvia, me deu uma força, eu me levantei, vim rapidamente para casa, fui para o quarto da minha filha e pensei comigo, vou arrumar esse quarto. Eu já não gostava de entrar lá desde que ela havia se casado. Abri seu guarda-roupa e me surpreendi, porque eu encontrei ali mais de 20 brinquedos que ela tinha guardado desde a infância dela. Brinquedos novos ou sendo usados. Tinha brinquedo que estava ainda embalado, que ela nunca tinha aberto, estava no plástico. E eu, quando fui abrindo aqueles presentes e vendo a beleza, eu pensei, não é justo que isso fique aqui em casa quando tem tanta gente carente precisando de brinquedo. E isso era junho e julho, gente, não era a época de Natal. Por isso que eu disse no começo que essa história não tem época, embora tivesse sido construída para o Natal. Aí ela conta que ela chamou o marido, embalou todos aqueles brinquedos, lembrou que o brinquedo não era um delas, ligou para a filha, pediu autorização se poderia doar aqueles brinquedos. Ela disse que poderia doar todos, eram muitos. Ela embalou-os todos, o marido pesquisou, descobriu qual era a região mais carente de Londrina, procuraram, lá tinha uma creche, foram conversar com a diretora se poderiam doar aqueles brinquedos, conheceram as crianças. Ela se emocionou muito, mas não mais depressivamente. Ela chorou com alegria dentro do seu coração por ver que estaria fazendo bem para aquelas crianças. Então, a mulher falou assim, vem aqui é o quartinho deles brincarem. Quando ela entrou, e ela olhou no chão, ela viu alguns brinquedos ali jogados, tão velhos, semi-destruídos. Ela sentiu uma compaixão dentro do seu coração, que ela não teve dúvida. Ela deixou os brinquedos novos e pediu autorização para levar os velhos. Levou, chegou em casa e teve uma nova ideia. Eu vou limpar esses brinquedos, vou consertar e vou devolver para a creche. E ela foi para o tanque, era junho para julho, um frio, ela conta. Ela começou a lavar, esfregar brinquedo por brinquedo que poderia ser lavado. E a sua mão foi gelando naquela água e ela conta que ela pensou assim, puxa vida, podia ter um raiozinho de sol. E era aquele nublado de inverno, um frio. E ela com aquela água gelada, quando ela pensa, poderia ter um raiozinho de sol, ela ouve dentro da sua mente um pensamento que vem como se alguém lhe dissesse, esse é o raio de sol da sua vida. Era o que ela estava fazendo. Naquele momento, ela teve a ideia de dar o nome para aquele trabalho de Raio de Sol. E ela chamou a oficina Raio de Sol. E hoje vocês entram no YouTube e vocês vão ver o último trabalho dela, que todo ano ela faz. Eram 200 presentes, depois 300, depois 1.000, depois 2.000. Cada ano ela vai conseguindo doar para muito mais crianças carentes da região. E para nós, os espíritas que ouvimos Allan Kardec nos dizendo que quando o homem está no deserto, morrendo de sede, uma sede horrível, caído ao chão, sem força para se levantar, é só orar e pedir a Deus que não vai faltar aquele impulso que os espíritos superiores vão dar, como para nossa amiga, que sentiu a força para se levantar, a vontade de seguir tal direção, onde ela encontrou a água que iria descedentá-la, nesse caso, a água da caridade. Um grande abraço a todos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.